sentar. Deus abençoe. Você já aprendeu, na semana que vem a gente vai de novo, tá bom? Porque é o último domingo de fevereiro, o último domingo onde a gente vai trabalhar a partir desse texto como inspiração, não é? Para um tema que se desenvolve. Na semana passada nós vimos como a alegria de Deus se manifesta no meio da tribulação, no meio, não é, da tristeza, no meio das dificuldades, e é possível encontrar essa alegria no Senhor. É sempre bom a gente entender como que a presença de Deus manifesta em nós uma capacidade de descobrir sustento, descobrir proteção, descobrir cuidado, descobrir satisfação. E de fato a alegria é esse estado de plenitude, esse estado onde eu descubro que de fato vale a pena, de fato é muito bom, que é bom demais, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja tristeza, não é? Assim como em algumas receitas de alimento, você coloca um pouquinho de açúcar quando a comida é salgada, ou você põe um pouquinho de sal quando a comida é doce, e um ressalta o outro. De fato, também os momentos de luta, de dissabores, de tristeza, de tribulações, aumentam a percepção da nossa alegria. Nessa noite eu quero então que nós possamos ser provocados pela palavra, que nós possamos de alguma forma ser levados a refletir sobre aquilo que Deus tem a nos dizer a partir do Salmo 100. Você conhece o Salmo 100 de cor? De memória? Abre lá no Salmo 100. Salmo 100, ele nos dá um roteiro de uma experiência de alegria, numa completude da experiência de Deus. Salmo de número 100, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, é Filipenses 4:4. O Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Senhor amado, nós queremos essa experiência de plenitude, de alegria, de serviço, de vida, de adoração, de reconhecimento de quem Tu és. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entender que na Tua presença nós somos, Pai amado, convidados à plenitude da Tua revelação, da Tua alegria, do Teu plano para nós, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nessa noite. Trata em nós alguma área que ainda necessita de maturidade, de crescimento, de transformação. Fala conosco, Pai, nos libertando, nos livrando, transformando caminhos que muitas vezes nos afastam de Ti. Nos dá uma experiência, Senhor, transformadora na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. A vida cristã, ela é feita de experiências que nos levam à maturidade e, portanto, equilíbrio na compreensão das dinâmicas da vida. Nós não evitamos a tristeza, como nós vimos na semana passada, nós não evitamos a tribulação, nós não evitamos as lutas, nós não nos alienamos da realidade da vida, porque de fato a alegria ou a felicidade e a alegria, elas geram em nós uma leitura muito clara do contexto que nos rodeia, é uma visão muito lúcida a respeito do que há de nós, o que há ao redor de nós. A alegria e a felicidade, elas nunca serão alienação, elas nunca serão fuga, elas nunca terão em si, na sua
na sua composição, elas nunca vão ter um abandono ou uma rejeição da realidade da vida. A alegria, a felicidade, ela acontece exatamente em meio à realidade da vida, e a lucidez com que nós entendemos o contexto, a lucidez como nós entendemos a fé, a lucidez como nós entendemos a nossa presença nesse mundo que muitas vezes é mau, muitas vezes é ameaçador, muitas vezes é violento. Ok, é isso mesmo, mas eu encontro o meu caminho de alegria, de felicidade, numa experiência de sustento, numa experiência de satisfação, numa experiência de segurança mesmo. A vida cristã, ela é feita de equilíbrios e experiências. Interessante, quando eu estava preparando essa palavra e estudando as várias possibilidades do caminho dessa interpretação ou dessa aproximação da alegria que o Salmo 100 nos coloca, não é? Ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, sabei que o Senhor é Deus, entrai por suas portas com ações de graça, e de geração em geração você vai experimentar a fidelidade do Senhor. Me veio à mente de imediato um filme de 1995, o filme ele é meio policial, meio terror, que é Seven, Os Sete Pecados Capitais. Não sei se você já assistiu, com o Brad Pitt e o Morgan Freeman, um filme pesado, com muita violência, não é? E é a história de um serial killer que resolve, então, passar por todos aqueles considerados pecados capitais, não é? Pela tradição cristã, não é? De milênios aí. E não sei se você sabe quais são. Os 7 pecados capitais são gula, cobiça, preguiça, luxúria, inveja, vaidade e ira. Existe inclusive um estudo, não é, de milhares de anos atrás, pelo menos uns 1.600 anos atrás, que fala de pessoas que buscam uma experiência de espiritualidade profunda, elas acabam adoecendo de uma dessas enfermidades. Não é? Antes de serem pecados chamados capitais porque na tradição católica romana eles são pecados mortais, não é? Que eles são enfermidades da alma. E de certa forma essas enfermidades da alma, gula, cobiça, preguiça, luxúria, vaidade, inveja e ira, elas estão relacionadas com alguns excessos e algumas ausências. E é interessante quando acontece esse desequilíbrio em nós, quando acontece essa experiência de vida, onde nós buscamos excessos para algumas ausências que há em nós, ou quando nós deixamos outras práticas de lado, porque nós achamos que já estamos cheios, repletos de nós mesmos, quando nós somos a medida de nós mesmos, esses caminhos, não é, desses pecados vão nos tomando ou nos tornando. Interessante, porque o primeiro pecado dito, que é a gula, não é, era de um sujeito que, amarrado a uma cadeira, era obrigado a ficar comendo sem parar, não é? Então, a cena é horrível, não é? Um sujeito imenso, todo amarrado, não é? E com comida o tempo todo, ele sendo obrigado a comer. Interessante, porque isso me fez recordar e me fez, de alguma forma, sentir um pouco de apreensão, porque me parece que muitas vezes a igreja cristã, ela se especializou em alimentar crente, em alimentar com a palavra. Nada mais justo, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas alimentar gente que não se exercita, alimentar gente que não gasta a energia dessa comida. E exatamente esse salmo me dá a noção disso. Ele começa dizendo, o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras, não é só o povo de Judá, ou de Israel, ou de Samaria, não é só o povo que está no templo de Jerusalém, é todas as terras. Olha só, já vamos desvendar isso. Servi ao Senhor com alegria,
Servir ao Senhor com alegria. O serviço ao Senhor é uma manifestação ou um precursor de uma experiência de alegria. É um precursor de uma experiência onde a presença e a revelação da presença de Deus nos mostra uma realidade nova de vida. Eu venho na igreja, me alimento e faço o quê? Eu venho na igreja, me alimento e qual é o resultado disso? Eu venho para a igreja, ouço a palavra que nutre a minha alma, que nutre a minha vida como um todo, me dá direção, alimenta o meu dia a dia, sustenta a minha semana. E o que eu faço com isso? O que de prático resulta essa alimentação do domingo, ou da quarta-feira, ou da escola dominical, ou de qualquer outro momento do discipulado durante a semana? O que isso resulta? Será que nós estamos apenas nos alimentando e amarrados, atados a uma cadeira? O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Vosso culto racional. Essa tradução, ela, de alguma forma, ela matou o significado do que Paulo estava querendo dizer. A palavra traduzida por culto, que é uma palavra que pode se aproximar na tradução de adoração, a primeira tradução para essa palavra é serviço. Serviço. Trabalho. Paulo está dizendo, apresenta o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional, que é o vosso serviço bem pensado, que é o seu trabalho na presença de Deus. Nada mais alinhado com aquilo que Paulo está falando em todas as suas cartas, quando ele diz que Deus dá dons que o Espírito de Deus, o Espírito Santo revela dons às pessoas, para que a igreja seja perfeita, para que a igreja seja edificada, para que os crentes sejam apresentados perfeitos diante do Senhor, para que nós não sejamos mais como meninos, não é? Como crianças enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer fala bonita, por qualquer conversa, não é? De picareta da fé. Paulo fala, o dom é para serviço, é para edificar a igreja, é para serviço. Nós somos ministros, ministro significa serviço. As palavras no texto bíblico que nos dão a dimensão da ação dos dons do Espírito, elas falam em serviço. O próprio culto é um serviço. Quando a gente ministra a ceia, nós estamos servindo, obedecendo aquilo que Jesus nos ensinou. Para que a ceia exista, é necessário que haja trabalho, é necessário que alguém faça o pão, que alguém colhe o trigo, que alguém produza a farinha, que alguém faça o suco, que alguém plante a uva. Há serviço na mesa, quando Jesus diz, esse é o meu corpo que é dado por vós. Tudo aquilo que eu faço em direção à cruz é para que você tenha salvação. O serviço de Deus em Cristo é salvação. A apresentação da vontade de Deus para nós é serviço de Deus. É interessante como na língua inglesa, o culto é chamado de serviço. O culto é chamado de serviço. Interessante isso. Serviço porque é o nosso trabalho de adoração ao Senhor, mas também o trabalho de Deus que trabalha em nosso favor. O culto é a manifestação da presença de Deus entre nós, é a nossa dedicação ao Senhor, é o nosso sacrifício vivo, que não é mais feito sobre o altar com uma vítima sanguinolenta, com um animal morto no altar e o sangue aspergido. Não, o sacrifício agora é vivo, o sacrifício agora é santo, o sacrifício é agradável a Deus. Que sacrifício é esse? Muitas vezes nós resumimos apenas a isso que nós fizemos, cantar, levantar as mãos, bater palmas, fazer oração, pronto, estamos servindo ao Senhor. O serviço vai muito além. Essa primeira afirmação do salmista no Salmo 100 é uma afirmação missionária.
Presta atenção, é uma afirmação missionária. Quando ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele está dizendo, o Senhor vai ser conhecido em toda a terra. O meu salmo não é apenas para aqueles que estão ao meu redor. O salmo que eu expresso a ação de chegar diante do Senhor, é para que todas as terras conheçam a glória de Deus. É para que todas as nações da terra, atualizando para depois de Jesus, conheçam a salvação em Jesus Cristo. Jesus diz aos seus discípulos em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras vão conhecer o nome do Senhor. E se você se lembra bem, a profecia que fala da volta de Cristo, diz que ele vai voltar quando todas as nações tiverem ouvido falar do seu nome. Todas as etnias, todos os idiomas, todos os povos tiverem ouvido falar de Jesus. Talvez a nossa vontade missionária tenha se esfriado, porque nós não queremos que Jesus volte em breve. Porque nós não queremos que Jesus venha tão já. Porque se ele voltar, o que nós vamos fazer? Se ele vier e arrebatar a igreja enquanto eu estiver vivo, o que nós vamos fazer? Quando Jesus voltar, quando Jesus chamar a sua igreja lá no arrebatamento, você vai ficar feliz? Ah, muito bem, vocês aprenderam direitinho. Claro que você não vai ficar feliz, você vai subir feliz, junto comigo, alegre, celebrando a Deus com vozes de júbilo, celebrando a Deus com adoração e louvor, servindo ao Senhor com alegria agora, para que todas as nações conheçam esse Deus que de geração em geração renova a sua misericórdia, a sua bondade, o seu plano, o seu propósito. Entenda, se celebrar ao Senhor todas as terras tem essa visão do para fora, tem essa visão missionária. Servir ao Senhor com alegria é algo que acontece em nós, é algo que transforma a nossa experiência de vida. Interessante porque o serviço ele tem às vezes uma conotação meio pejorativa, não é? A gente pega o texto lá de Gênesis e diz que o ser humano foi amaldiçoado com o trabalho. Não é? O trabalho é uma maldição, conforme o texto bíblico, não é? Mas não é maldição, o trabalho é bênção de Deus. O serviço, aquilo que a gente pode fazer, é a continuação da criação de Deus por meio das nossas mãos. Não é uma obrigatoriedade que a gente tem que suportar como se fosse algo que nos pesa. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei, deixe muito claro que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, nós somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. A experiência do serviço nos dá uma identificação muito clara. Lucas capítulo 10, quando os discípulos são enviados, os 70 são enviados em missão. Quando eles voltam, eles têm uma experiência de alegria, eles têm uma experiência de júbilo, quando eles dizem, Senhor, eles voltam alegres, regozijando em júbilo, dizendo, Senhor, em teu nome até os espíritos imundos se submetem. E Jesus fala assim, não fica alegre só por isso não, fica alegre porque o nome de vocês está escrito na presença de Deus. Interessante, muito interessante, porque essa experiência da ação de Deus nos transforma de uma tal maneira que nós vamos entendendo que o serviço na presença de Deus é aquilo que gera alegria em nós. Pensa, nesse capítulo de Lucas 10 nós temos tantos textos importantes, e um deles, a partir do versículo 25, é a parábola do samaritano, do bom samaritano. A Magali leu hoje pela manhã a parábola do bom samaritano.
É uma parábola muito interessante, mas que é motivada por uma pergunta de um intérprete da lei, dizendo: Senhor, eu sou um sujeito bem crente, né? E eu respeito a palavra quando ela diz: amarás ao Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, é o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o próximo? Ele pergunta para Jesus. E Jesus responde dizendo: vamos ver. Descia um homem samaritano por uma estrada, ele foi atacado por ladrões, e os ladrões espancaram e deixaram ele jogado no canto da estrada, quase morto. E nessa mesma estrada ia descendo um sacerdote, que olhando o sujeito morto, ou quase morto, desconhecido, passou longe, deu ao largo e foi para o seu compromisso sacerdotal. Da mesma forma, o levita, que era um servidor do templo, que era um sujeito envolvido com a obra do templo, a obra de Deus, com o serviço do sacrifício, com a assistência no templo e também com o louvor, com a adoração, com o cântico, com as músicas. Vendo aquele sujeito jogado, não sabia se estava morto ou vivo, passou ao largo e vazou. E Jesus coloca então o samaritano. Samaritano odiado pelos judeus, né? Eles não se davam. E ele diz assim: então passou o samaritano, viu o sujeito caído, e sabendo que ele também, como um viajante, poderia ser ele caído, ele para, desce do cavalo e faz curativos no sujeito, coloca o sujeito no cavalo, leva até uma hospedaria, paga adiantado um certo valor e ainda garante para o dono da hospedagem: se tiver mais algum gasto, na minha volta eu cubro. E Jesus pergunta para o intérprete da lei: quem foi o próximo nessa história? O intérprete tem que dizer: sim, foi o samaritano, foi esse desgraçado desse samaritano. Por que esse sacerdote não parou? Por que esse levita não parou? Bom, eles tinham seus motivos. Se ele tocasse no sujeito, ele tivesse morto, ele ia ter que passar não sei quanto tempo se purificando para poder continuar com o seu serviço sacerdotal. Ele ia perder tempo de adorar a Deus. O levita, a mesma coisa. Se ele tocasse, o sujeito estava morto. Quem toca num cadáver tem um tempo ritualístico de purificação na tradição judaica. Eu estou indo para o culto agora e vou tocar lá o Alegrai-vos sempre no Senhor e chegar lá e não vou poder porque eu toquei se o sujeito estiver morto. Então não, o meu compromisso maior é com Deus. Deixa o morto, deixa essa pessoa sofrendo. Meu compromisso é com Deus. Esse texto ele mexe comigo, especialmente quando eu vejo que servir ao Senhor gera alegria. Quando a alegria me leva a servir ao Senhor, eu fico pensando quando o intérprete da lei pergunta: Senhor, eu amo a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, mas quem é meu próximo? Jesus fala: quem é? Ele diz: é o samaritano. Muitas vezes nós estamos nessa situação entre servir na vida diária, entre servir no dia a dia, entre ter essa vida missionária que se envolve com as violências, com as ameaças, com esse mundo meio encardido, ou então adorar a Deus, né? Adorar a Deus é tudo limpinho, né? Tudo brilhante, só luzes. E eu esqueço, então, a gente faz isso. Na hora do louvor, fecha os teus olhos, esquece quem está do teu lado e louva o Senhor. A gente não faz isso? Esquece quem está do teu lado. Tá bom, aqui na igreja você quer adorar, esquecendo quem está do teu lado? Ótimo, tá bom. Mas na vida real, a adoração a Deus, ela inclui, ela aproxima, ela, como é a resposta do intérprete da lei: mestre, aquele
que usou de compaixão pelo estranho é esse que amou o seu próximo. Esse é o próximo. Aquele que usou de compaixão pelo sofrimento da vida real, na vida real, no dia a dia, não apenas num lugar onde a gente entra como se fosse uma proteção, não é? uma sala de paredes que nos isolam do mundo. Ai, o mundo. E aí eu saio da igreja flutuando porque eu fui alimentado pelo alimento do Espírito, e eu entro no mundo. E eu passo a semana toda no mundo, odiando a minha vida no mundo. Pastor, o mundo. Deixa eu dizer, você não vai servir ao Senhor com alegria se você não for por todas as terras. Se você não estiver em todas as terras. Eu não estou dizendo que é para você falar assim, vou surfar aqui no mundo. Você está entendendo que não é isso? Não é? Vou me, não é? Como o povo diz, vou enfiar o pé na jaca. Não. Deixa a jaca, a frutinha, né? Né? Deixa lá. O que essa palavra, ela nos traz, é que a alegria, ela vai aparecer e ser construída na sua vida, quando a adoração, que é serviço ao Senhor, acontecer no dia a dia da sua vida, quando você encontrar as pessoas no meio do caminho, quando você tiver que sujar as suas mãos, nesse mundo mau, mas a presença do Senhor vai continuar sustentando você em todos os caminhos. A gente tenta criar um lugar alienado, e quando a gente faz isso, a gente cria uma ilusão de felicidade e alegria na presença de Deus que dura quanto? 1 hora, 1h30 por semana. Então eu vou na casa do Senhor porque é o único lugar onde eu tenho alegria. Que miséria! Que decepção! O chamado de Deus é para que você celebre a Deus com júbilo em todas as terras, por todas as terras, porque todas as terras vão reconhecer a tua presença como celebrador em júbilo da presença de Deus. Você entende isso? A gente passa os nossos dias, você sabe que eu estou generalizando, talvez mais, talvez menos, talvez você já seja essa pessoa que vive todos os dias como estando no momento em que saiu da presença do trono do Senhor. Você acorda de manhã assim, você vai trabalhar assim, você termina a sua tarde assim, você vai para casa à noite assim, você vai dormir nesse júbilo do Senhor, nessa alegria que te toma. No discipulado eu citei novamente, há umas 2 semanas atrás, aquele livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, né? E algumas pessoas começaram ali e falaram, meu Deus, né? Que tema desafiador. Em meus passos, o que faria Jesus? Nas minhas decisões, como Jesus agiria? A alegria do Senhor nos acompanha, porque Ele diz, não é? O salmista revela isso, o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, nós somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Não só pertença, mas cuidado, não só experiência de satisfação, mas experiência de proteção. Não só a experiência de sermos alimentados, mas também a experiência de sermos fortalecidos. Não dá só para a gente ter uma experiência de domingo à noite, e aí você sai assim, com a bateria carregada, né, que nem aquela, né, vai, né, dos 4, 5 risquinhos da sua bateria, né? E aí quando você dá o primeiro passo ali para fora do portão, cai um pontinho, né? Cai um risquinho da sua bateria. Aí na segunda-feira, né? Segunda-feira, né? Cai mais um risquinho. Quando você chega na quarta-feira à noite, acabou sua bateria. Aí você se arrasta até o final de semana, achando que, não é? A vida é ruim.
Nós precisamos encontrar esse lugar onde servir ao Senhor, onde viver na presença do Senhor, onde esse espírito de adoração, de louvor, de relacionamento com Deus nos acompanha diariamente, nutre o nosso coração todos os dias. E a gente vai construindo uma vida achando que simplesmente essa experiência de alegria ela vai acontecer um dia ou outro no culto, quando tiver um louvor um pouco mais legal. Se o louvor estiver bom eu fico alegre, se o louvor estiver muito bom eu já não fico tão alegre. Servir ao Senhor com alegria. A alegria revelada no serviço e na adoração. Um outro exemplo também de Lucas, eu gosto muito do livro de Lucas, do jeito do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas é um evangelho da pregação para todos os povos. Lucas é um missionário transcultural, enquanto Mateus é um evangelista étnico, todas as suas palavras são realização, cumprimento das profecias para o povo. Lucas tem essa pegada assim do mundo todo. Lucas quer saber do mundo todo, por isso que ele escreveu Atos, Serão testemunhas até o fim dos séculos e por toda a terra, até os lugares mais isolados da terra. Lucas, no capítulo 15, escreve uma parábola de perdidos e encontrados. Perdidos e encontrados. A gente tem a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Lucas 15. O filho que resolve matar o pai, não matou de fato, mas para ter a herança ele deveria esperar o pai morrer, mas ele resolve apressar essa morte do pai, no coração dele pelo menos, e ele pega toda a sua fortuna, a sua parte na herança e vai embora para fazer o que ele bem entende. Você sabe que passa por pobreza, passa por fome, e ele decide voltar para o pai, arrependido, pedindo misericórdia do pai, se colocando como servo do seu pai. E assim que ele chega, o texto é maravilhoso, sempre emocionante, esse texto sempre me emociona. Versículo 20 diz assim: vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou. Olha a palavra que se repete aqui, a mesma palavra da parábola do bom samaritano. Compadecido, de longe o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse ao pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Regozijo é alegria em excesso. O pai não falou nada, simplesmente acolheu o filho e mandou todo mundo trabalhar em favor do filho perdido, e mandou todo mundo preparar uma festa para o filho que estava perdido e agora foi encontrado. O pai, ele tem essa visão de que o acolhimento é melhor do que o julgamento. Ele tem a clareza de que a salvação é melhor que a condenação. Ele tem a clareza de que a alegria é mais restaurativa do que a humilhação. Eu não sei como foi sua criação, mas muitos de nós pais achamos que humilhar os filhos é a melhor forma de educar. Não é? Eu fico imaginando se esse pai fosse como... Lógico, é uma parábola de Jesus e o pai é Deus. O pai é Deus.
Eu falei que você estava errado, eu sabia que você ia se dar mal. Você é muito burro mesmo, né? Foi lá para aquele lugar lá, podia ter ido para outro lugar, você podia ter feito melhor. Eu não te ensinei? Você é muito tonto mesmo, né? Eu fico imaginando se fôssemos nós. Esse pai, ele não precisou falar nada, porque ele não ficou lá com a cara de eu tenho toda a razão e você é um idiota, esperando o filho chegar. Ele viu o filho ao longe e saiu correndo em direção ao filho. Ele abraça o filho, ele beija o filho, ele faz uma festa. Enquanto isso, o irmão mais velho, irmão mais velho. Quantas vezes nós somos o irmão mais velho? Emburrado, não quis entrar na festa. Aí o pai, misericordioso, compadecido, compaixão, amor em prática, sai da tenda e vai falar com ele, e ele responde ao pai: há tantos anos eu tenho servido sem jamais transgredir uma obra tua, sou tão certinho, o cabelo sempre repartido, tomo banho todo dia, e nunca me... Essa parte não está. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos, me alegrar com meus amigos. Me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não sei como você vai receber essa minha próxima afirmação, mas às vezes eu acho que nós somos mais crentes do que Deus. Nós somos mais rigorosos, intolerantes, maldosos, condenadores, juízes do que Deus. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança e tiramos a alegria de todo mundo, porque me parece, e a gente já fez essa construção desde o começo do mês, que a alegria é algo que não é permitido, sendo que a alegria é o cerne da experiência com Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor. A palavra júbilo fala de gritos, fala de música, fala de explosão. E nós achamos que o crente é aquele que não. A gente só diz sim para aqueles que a gente manda ao inferno, que a gente condena previamente, né? Fulano lá vai para o inferno. Tem juízo? Tem juízo, mas não é você que faz o juízo. Não é você que julga, não é você que escolhe, não é você que diz. Quem vai fazer isso é Deus. Deixa essa parte com Deus. A nós cabe nos alegrarmos e nos regozijarmos, porque nós éramos os pródigos, os filhos perdulários, aqueles que queriam a morte do pai. Voltamos para o pai e somos recebidos com festa. Diz que há júbilo no céu, há festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Alegria é o cerne da experiência de adoração a Deus, é o cerne da experiência do serviço, é o cerne da experiência do trabalho, do envolvimento, da ação de Deus, que precisa contagiar as pessoas ao nosso redor. Jesus Cristo te convida para uma festa nessa noite. Você se acha indigno? Como diz o irmão mais velho, eu não vou falar do irmão mais velho hoje. Esse teu filho aí, gastou dinheiro com tudo que há de errado, o senhor ainda vai abraçar ele?
vai beijar ele, vai colocar anel no dedo, vai colocar a veste de dono da fazenda, o Senhor vai dar festa para ele, matar o melhor bezerro com a melhor carne, não é? Um Angus aí treinado e certinho lá, todo tratadinho para, né, ter uma picanha de primeira. Você vai matar esse aí para ele não merece nem comer quirera de porco, deixa ele comer lá as alfabas, deixa ele voltar para o meio dos porcos, viver como um porco, ele não merece nada. E o pai fala assim, ele merece tudo e mais, porque ele estava morto e reviveu. Nós estávamos mortos e revivemos. A ação de Deus a nosso favor é festa. É festa, festa que nos transforma, festa que nos leva na presença de Deus. Aceita a alegria do Senhor na sua vida, aceita o regozijo da adoração do Senhor na sua vida, compartilha isso com o mundo. Todas as terras, de geração em geração, conheçam a alegria do Senhor, que transformou a nossa vida e que vai transformar a vida de outras pessoas que estão vivendo vidas miseráveis. Se você está vivendo uma vida miserável, e você acha que isso é viver em Cristo, eu quero te convidar nessa noite a ter uma experiência diferente, a conhecer um Deus compassivo. Se você tem vivido uma fé que aprisiona, que coloca fardos terríveis que ninguém quer carregar, eu quero que você ouça Paulo dizendo, vem, se Cristo te libertou, seja de fato livre. Se você tem vivido uma vida onde ser cristão é viver a partir de não, eu convido você nessa noite a tomar uma decisão para viver a partir do sim. Sim, tem festa a seu favor. Sim, Deus se alegra com a sua vida. Sim, Deus aceita você. Sim, Deus te acolhe. Você quis matar o pai? Você gastou toda a sua vida em coisas que não valiam nada? Ele te acolhe, ele te beija, ele te abraça, ele faz festa por você. Ai, pastor, mas isso é muito fácil. O que eu posso fazer? É o Evangelho. É o Evangelho. Como eu disse para você na semana passada, existem pregações que querem servir de pedágio, de portal, que controla o acesso a Deus. Para fazer difícil, para ser difícil. Deixar o crente na miséria para liberar gotas homeopáticas de alegria do Senhor. Não funciona. Não é esse o Evangelho. O templo do véu se rasgou e o Santo dos Santos se espalhou pelo mundo todo. Essa é a ideia. Onde você tiver, a presença de Deus te toma. Você está num momento terrível durante a semana, você fala, Senhor, pronto, você está na presença de Deus. Ai, como eu queria, como diz o salmista, né? Porque naquela época eles pensavam assim, né? Como eu queria estar no seu templo, no seu santuário, para te adorar. Fala assim, Senhor, eu estou aqui, o negócio está pegando. Pronto, você está na presença do Senhor. Que a alegria do Senhor tome a sua vida nos momentos mais ameaçadores, mais difíceis, mais terríveis, e que você sinta essa transformação em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Se você quiser ter um momento de altar para falar assim, Senhor, eu preciso dessa transformação, eu preciso dessa alegria me invadindo, eu preciso desse evangelho, Senhor, onde o Senhor me acolhe. Venha até o altar e a gente vai orar juntos. Se você quiser ficar aí onde você está, quiser ajoelhar onde você está, fique do jeito que você tiver, você tem liberdade para fazer isso, mas ore, fale, Senhor, alegra os meus dias, alegra a minha vida. Senhor, eu quero ter lucidez para saber que, Senhor, eu tive experiências tão horríveis até hoje, eu tive momentos tão terríveis, mas o Senhor me sustentou até aqui. Senhor, alegra o meu coração em Ti. Ele já te acolheu, Ele já te aceitou, Ele já te beijou na face, Ele já te abraçou, Ele fez festa a você. Ora ao Senhor, se coloca na presença dEle, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos, Senhor, experimentar esse momento, experimentar, Senhor, essa bênção transformadora, profunda. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, ser tocados pela Tua presença e pelo Teu Espírito.
e saber, Senhor, que nós servimos a Ti com alegria. Onde, Senhor, todo tipo de peso, de condenação, de juízo, foi colocado sobre Jesus. E nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E nós aceitamos a cruz como um momento de redenção dos nossos pecados. E nós confessamos que a nossa vida está nas mãos de Jesus, aos pés da cruz. E, Senhor, nós temos acesso livre à Tua presença. Nada nos impede, Senhor, de estar a Ti, diante de Ti, e ir em Tua direção. Senhor, os nossos pecados que faziam separação entre nós e o Senhor, a cada dia, Senhor, já não fazem mais parte da nossa vida, e o acesso está liberado à Tua presença. Nós te pedimos, Senhor amado, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo com o Teu poder sobre nós, alegrando o nosso coração, tratando de nós, em nome de Jesus, ministrando, Senhor, a nossa vida. Nós buscamos a Tua face, nós buscamos, Senhor, a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que cada vida aqui, Senhor, por mais sofrida, que o sentimento